para todos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar aqui meditando Ministério Apoio Soldados Feridos de Cristo, em Gênesis 22, do versículo 2. Nós estamos aqui no Monte das Duas Torres, aonde Paulo e Thaís, ali. Aonde é o Monte do Paraíso. E Deus tem uma promessa para a sua vida. Vamos ler, pessoal? Versículo 2 diz assim: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que lhe mostrar. 3. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, aleluia, que nós estamos aqui, né? E tendo preparado o seu jumento, levou consigo os dois dos seus servos, Isaque e o seu filho. Rachou-lhe a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 4, diz assim: e no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. No versículo 6, Abraão pegou a lenha dos holocaustos e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele foi a sua vez, levanta nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu em silêncio. Olha, propósito de silêncio. E disse depois Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo. Ele viu o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Não sabia ele que era ele mesmo. No 8, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto e o meu filho. E os dois seguiram juntos. Até onde, pastor? Então aqui a palavra de Deus estava dizendo que Abraão, ele estava no obediência. Você imagine você subir um monte porque Deus pediu para você subir. E você estava ciente de que o único que você poderia ali entregar para o holocausto, entregar a Deus, era o seu próprio filho. Então ali ele estava dizendo, da mesma proporção que Deus fez um milagre e me deu um filho, ele pode me dar quantos ele quiser, ou até mesmo ressuscitar o meu filho. Ele estava numa fé pura, gente. E essa fé nós temos que estar contínua, sempre acreditando. Tá, o momento está difícil? Confia no Senhor. Seja no casamento, seja na saúde. O maior sonho dele era ser pai, gente. E Deus justamente chamou ele para o monte. E ele sabia que estava para ali sacrificar o próprio filho. Mas vocês vão ver o mais interessante, que quando ele respondeu o filho, Deus proverá, ele jamais ia dizer, filho, não, é você mesmo que vai para o fogo. É você mesmo que vai ser a minha oferta hoje, meu holocausto. Mas em nenhum momento ele revelou. Igual o pastor, quando chama a gente para o monte, ele não fala onde que a gente vai, o que vai. Ele só fala que vai ser o horário e o dia. Então, tem coisas que você tem que não falar, pessoal. Tem coisas que você tem que, no secreto, é você e Deus. Se ele respondesse o filho ali, o filho ia ficar o quê? Em pânico, ia correr e ir embora. Mas ele acreditou a todo momento que Deus proverá. Será que você tem essa fé que Deus proverá na sua vida financeira? Deus proverá a sua saúde? Deus proverá o seu casamento? Deus proverá essa situação que está te deixando martirizado, chateado ou até mesmo triste?
até mesmo está sendo julgado, está sendo perseguido, Deus está falando, será que realmente você está confiando em mim? Porque ele confiou. Vamos lá onde nós paramos? No 8? 9. Diz assim, chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, hoje aqui. Deus indicou esse monte aqui. Amém? Das duas torres. Nas duas torres. Aí disse assim, ó, no 9. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, sobre ele amarrou quem? Isaac. Quem era Isaac? Seu filho. Era o seu filho amado, seu filho tão esperado, o filho da promessa. E o deitou ali no altar, em cima da lenha, amém? Botou o filho dele. No 10, estendeu as mãos, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Olha a intimidade, gente. Essa intimidade Deus quer que você tenha com o Espírito Santo. Falou e ele imediato respondeu. Ele tinha certeza que era o anjo do Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Aí ali ele falou assim, ó, no 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino. Não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro. Deus providenciou lá um carneiro preso pelo chifre e entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Amém? Amém. Aqui a pergunta é, que não quer calar. Se Deus te pedisse algo, ele já não sabia, ele tem certeza quem está na fé e quem não está. Às vezes, no mínimo, Deus pede para a gente ser fiel, mas não é. Muitas das vezes Deus te fala assim, vai para o culto que eu quero te falar contigo é hoje. Aí você fala, bom, mas hoje não sai. Hoje eu estou exausto. Aí Deus fala, vai. Aí fala e fala. Só falta louvar para você poder ouvir a voz dele. Aqui nenhum momento ele murmurou, nenhum momento ele teve, eis-me aqui, porque Deus sabia que ele ia além. Ele ia matar o próprio filho. Porque a fé dele estava tão grande, mas tão grande, que ele sabia que Deus, se Deus deu, ele já de idade, fez o sonho dele ser realizado de ser pai, o que é impossível para Deus? A pergunta é nesta manhã, o que é impossível Deus fazer na tua vida? Será que você tem tido esta fé? Ou será que você é aquela pessoa que vai Maria, vai com as outras? Vai pela cabeça dos outros. Os outros falam, você já começa a ter, ai, acho que é verdade. Aí os outros falam, já começa a ter malícia. Os outros falam, já passa a ter dúvida. Os outros falam, você já passa a ter medo. Mas Deus está falando aqui nesta manhã. Você tem que confiar em Deus. Acreditar nele. Porque maior ele o fará. Quando fala eis-me aqui, talvez você já até disse isso para algumas vezes nas suas orações, ou na igreja, ou com o pastor. Eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, Senhor. Aí quando ele te chama para o altar, não quer. Chama para ser abençoado, não quer. Chama para ser um dizimista, não quer. Que eis-me aqui é esse? É hipócrita. Porque quando Abraão falou aqui, eis-me aqui, ele sabia o que estava falando. Ele provou para Deus que ele não tinha um coração em nada. Onde está teu coração? Nem no filho dele o coração dele estava. Às vezes o seu coração está no filho, está no carro, está numa empresa, está numa oportunidade, num cargo. Eu não vivo sem o meu emprego. Eu não vivo sem estar nesse status. Esse status que eu tenho foi Deus que me deu. Não abro mão. Está no sangue, é minha vida. Mas Jesus está falando, ele tem que ser a sua vida. Jesus tem que ser o seu tudo. Jesus tem que ser o seu salvador. Jesus tem que mudar o seu casamento. Jesus que tem que mudar a tua história. Pastora, eu tenho vivido uma vida tão apertada.
Se eu contar para a senhora chora. Em todos os sentidos, é humilhação em cima de humilhação. Eu sou a mais rejeitada. Os outros só falam de mim. A parentela só fala de mim. Me vê como coitado. Jesus está falando assim, é porque tu deixa. É porque tu deixa. Porque se você levar uma vida como filha, como filho, você fala, eu sou herdeiro. Eu sou herdeira de Cristo. Ele é o meu patrão. Ele proverá. Esta semana ainda vai ter risos. Vai ter coisas para contar da minha vitória. Por mais que eu estou esperando. Quanto tempo Abraão esperou o filho e ele ia abrir mão ali do filho dele, gente? Será que você tinha essa fé de esperar 100 anos? 90 anos? 60 anos? Às vezes é algo de um mês, você já está aflito. Já está angustiado, está à flor da pele. Ah, mas é porque é fatura, é por causa da ligação, é áudio em cima de áudio. Deus fala, você tem que falar, Deus proverá. Eu digo uma coisa para vocês, no momento dos meus desertos que eu vivi, um deles foi, eu orava muito aqui, e Deus o tempo todo dizia que um dia eu ia estar aqui, mas não sozinha. Deus dizia para mim que eu ia estar aqui com a minha família, na fé, com meu esposo, com meu filho, que Ismael nem existia, ia ter um povo comigo. Aleluia. Aí eu te pergunto, Deus fez ou não fez? Ele fez ou não fez? Então o que é impossível para Deus? Vocês estão vendo Deus como fosse tão pequenininho. Nosso Deus é grande, pessoal. Ah, mas eu não recebi, mas vai receber. Ah, mas eu não fui curada ainda. Mas Jesus é Deus da cura. Você tem que ter essa fé. Ah, mas o meu esposo não se liberta, a minha esposa não muda, não sai dessa situação. Jesus está falando nesta manhã para cada um de nós. Confia em mim. Confia em mim. Quando você fala eis-me aqui, é para você confiar em todos os aspectos, em todos os sentidos. Parece que o cenário está ruim, não parece? Parece que você olha para um lado e não está vendo resposta, parece para o outro. E fora as falações dentro de casa. Mas Jesus está falando aqui nesta manhã. Quem confia em mim, jamais fica sem resposta. Eu falei uma vez com uma senhora, encontrei ela no meio do caminho. Estava eu ali, passando, e encontrei aquela mulher muito aflita, muito angustiada. E eu fui falar de Jesus para ela. Jesus falou, abre tua boca que eu te encherei. Falei, senhora, tudo bem com a senhora? Como é que a senhora vai? Ela começou a falar, tô com meus filhos assim, os bandidos que é isso, que é aquilo, tô assim, eu tô aflita, tô com problema financeiro, tá tudo ruim. Começou a chorar. Minha família tá tudo afastada de Cristo. E eu tô pela peninha. Eu tô quase também jogando a toalha. Eu olhei para ela dentro dos olhos dela e falei assim para ela. Um dia a senhora falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu nunca vou te deixar. E ela começou a chorar. Falei, o mal não vai tocar em ninguém, nem vai tocar no seu filho, nem vai tocar na senhora, nem vai tocar no seu marido, e nem vai entrar na sua casa. Aleluia. Agora a senhora tem que ter essa fé e voltar. E continuar acreditando e confiando no Senhor. Desse dia para cá, até o dia de hoje, eu tenho uma amizade dela. E ela começou a contar o que aconteceu daquele dia para cá. Os filhos estão vivos, ela continua na fé, estava mais para lá do que para cá, mas ela o quê? Ela ouviu a voz de quem? A voz de Deus. Então, se você está aqui, não é por acaso. Assim como Abraão, né? Abraão, Deus deu o grito e Abraão parou na hora. Parou na hora. A situação que estava para você muito complicada, Deus está parando aí. Deus está dando um basta aí. Deus está dando um basta. A humilhação, as afrontas. Tudo que estava acontecendo na sua vida. Só você sabe o que estava vendo. Só você sente o que estava convivendo. A situação é você. Só você e Deus. Deus vai parar essa situação aí. Ele vai dar um basta. Porque eu digo uma coisa para vocês. O nosso Deus não é Deus de melhora. Se você está buscando melhora, não. Nosso Deus é um Deus de mudanças.
quando ele muda de verdade. Ele muda, o homem muda ou não muda, pastor? Com certeza. Quando ele ó, eu era assim, agora eu sou assado. Eu vivi uma vida assim, assim, assado. Meu Deus me transformou. Aí você fala, quem diria, como eu era antes e agora como eu estou? Porque o nosso Deus, ele é libertador, a palavra liberta. O segredo, pastora Rose, o segredo é, minha amiga, meu amigo, você ver como era a sua vida antes de você conhecer Cristo. a fé. Como é que era a sua vida? Thaís, Paulo, Ana Clara, Jane, Aline, Rose, Sim. pastor Ivanildo. Era um fracasso, pessoal. Só de dor. Aí uma dificuldadezinha que você passa, um atraso em um salário, uma reclamaçãozinha do marido ou dos filhos por isso ou por aquilo. Não, bota na mão do Senhor. Você está entendendo? Às vezes nós reclamamos por nada, tendo tudo. Nós temos Jesus, tem tendo tudo. Jesus é o nosso tudo. Aleluia. Às vezes a gente quer exigir de Deus, pastora Rose, uma fidelidade dele para com nós. Mas tu é com ele? Tu tem moral para levantar a cabeça e falar assim, ó, eu fui fiel durante 25 anos. Eu tô falando para Deus agora. Eu fui fiel durante 25 anos. Estou aqui hoje mostrando a minha fidelidade com este povo que eu trouxe aqui para o Senhor. Era eu e a Rose aqui, nós não éramos nenhum. Nós éramos dois, porque não estava casado. Uhum. Hoje nós estamos casados, somos um, mas com uma família. Aleluia. Voltamos com uma Glória família. a Deus. Vocês não estão acompanhando um casal que não tem uma história. Nós estamos mostrando para vocês cada ponto central de como começou a história do pastor Ivanildo e da pastora Rose. E vocês vão ser grandes. Aleluia, glória. Essa fraqueza de vocês vão ser força. A vergonha de vocês vão ser honra. Em nome de Jesus. Vocês vão ser felizes. Com vida completa. Tudo é a palavra com que nós professamos. Você vê, Isaac só quebrou o silêncio quando ele não viu nada para sacrificar. Falei, ué, o que está acontecendo? Cadê o cordeiro? Meu pai todo dia sacrificava, agora cadê o cordeiro? Cadê? Deus proverá, meu filho, para si. Se ele falasse, é tu que é um cordeiro, cara. Ele corria, meu amigo. Como é que tu ia pegar um garoto novo correndo pelo deserto? E aí? Se tu falar que vai sacrificar teu filho, ele fica? Ele corre muito, meu amigo. Amém? Amém. Então sacrifica agora para colher amanhã. Assim em diante. Pastora Rose. Cuidado. E tudo na vida há um período, né? Tem pessoas que ela sacrifica hoje, ela quer a resposta já no amanhecer. Não é assim, pessoal. Esse monte aqui eu vinha há 25 anos atrás. Eu não esperava nunca que ia ser desse jeito. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Há uma alegria muito grande dentro da minha alma, porque Deus me fez uma promessa. Deus falou que eu não seria envergonhada e não teria filho para calamidade. Vocês não vão ser filhos de vergonha. Vocês vão ter um testemunho. Um testemunho de vitória. Um testemunho que vai glorificar Deus. E vai ganhar almas para o reino deles. Vocês são tudo líderes para poder ganhar almas. É fazer o ID. Mas se você ficar olhando para o seu umbigo, olhando para os seus problemas, Deus não vai usar você. Ele só vai te usar, te capacitar, se você tiver no espírito, na obediência, na fidelidade. Fique preocupado não, que tem anjos aqui. Aqui tem muitos anjos aqui. Todo mundo aqui está guardado, está protegido pelo Deus dos exércitos, poderoso. Então eu só digo uma coisa para vocês. Aquieta o coração de vocês, tira essa ansiedade nesta manhã. Se Abraão tivesse ansioso, o que Deus ia fazer, o que ia acontecer, quem ele poderia levar? Não, ele só obedeceu. Obedece a voz do seu pastor. Obedece a voz do Espírito Santo.
obedece a palavra, Deus fala com vocês através da palavra e você às vezes fala, não, essa passagem aqui não é para mim não. Não, tá falando de pecado, não é para mim não. Aí quer aquela de conforto, aquela de amor. Pastora Rose, Acontece muito isso. eu posso dar um testemunho? Pode sim. Um testemunho. Eu estava orando no altar ontem, de madrugada. Ontem não, hoje, né? E eu falei que ia fazer um voto com Deus. É desse jeito. Falei, Senhor, eu vou... Tudo que entrar eu vou dar para a obra. É complicado. Aí eu resolvi não fazer ontem à noite, Rose. Mudou de ideia. Mudei de ideia. Próprio Satanás. Eu mudei de ideia. Rose, em vez de eu entrar para dentro, eu fui pro altar de baixo. Sentei, abri a Bíblia. Deus me pegou e falou, você voltou, fez uma aliança comigo e voltou atrás. Gente, eu acordei a Rose. Eu resolvi não fazer o voto. Mas Deus me pegou, Rose. E esse voto é o voto da libertação. Eu ia deixar de cumprir com o voto da libertação. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu vou ler no domingo para vocês essa pregação. Rose, Deus me chamou a atenção. Mas acontece muito isso, pastor. Deus, naquela época, Deus falou, a cada 7 anos você vai libertar os escravos. Uns libertaram, todos libertaram, mas depois eles iam lá e faziam o quê? Pegavam as pessoas de novo e escravizavam. E Deus falou, você voltou atrás, você fez uma aliança comigo e você agora quer quebrar. Meu Deus. No altar Deus falou comigo. Não quebra. 1h pouca da manhã, quase 2. Eu prometi, eu fiz um voto com ele, ninguém sabia. Ninguém, não falei para ninguém. Nem a Rose sabe o que é. Eu só tinha falado com a pessoa que eu ia abençoar. E eu ia voltar atrás, Rose. Está arrependido, em nome de Jesus. Mas acontece muito isso, pastor. Às vezes Deus fala algo para a pessoa, ela vai e faz da maneira dela. Isso. Aí, não, ela acha que fez da maneira dela, mas não, o mal vai lá, aí fica seduzindo ali, ó. Não, mas... Rose, aí eu... Pode voltar atrás. Hein, pastora Rose? Não faça assim, não. Sentei no altar, o corpo começou a esquentar. Eu falei, não é normal. Não é mesmo. Era quem? Deus. O fogo. Para queimar o quê? A má intenção. Foi logo pro altar que Deus te chamou. Isso, eu não entrei para dentro, eu fui pro altar. Se eu já tinha terminado de orar em um altar, eu fui pro outro fazer o que no outro? Falando para você não voltar atrás, não Olha, aliança. Tem gente, pastor, que tá quebrando a aliança. Aliança de palavra, aliança... Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Bíblia está aqui, ó. Por isso que Deus trouxe a Bíblia. Jeremias. Aqui, ó. Eu falei, aonde eu abri, aonde o Senhor vai querer falar. Rose. Amém. Olha, Deus me deu uma lampada aqui. Quer ver? Continua falando aí, pastor. Então, quando Deus fala para você fazer um voto, só obedece, gente. Poxa, eu falei que se Deus me desse essa resposta, eu vou fazer assim. Que nem o das cadeiras. Eu achava que Deus já ia querer que eu desse só 4 cadeiras. Aí eu falei, se eu conseguir esse dinheiro aqui que eu tô pensando, eu compro mais. A quantia que o senhor botar na minha cabeça, eu compro de cadeira. Aí Deus perde 70 cadeiras. Se 4 tava difícil. Imagine 70 cadeiras. Quem deu condição? Hã? Ele nunca pede algo que você não possa dar. Oh, glória. Ele nunca vai pedir algo que você não possa oferecer. Ele nunca vai pedir algo para você e certamente a resposta é certa. E Rose,
pastora Rose, fica ali. E eu abafando, achando que Deus concordou comigo, fica ali. Concordou comigo. Deus não concordou comigo, não. Claro que não. Ele já tinha falado contigo antes. Quer ver? É forte isso aqui, hein? Vamos despertar para cada um de nós. Deus. Eu deixei marcado lá, é porque fechou a Bíblia. Eu vou achar, relaxa aí, Paulo. Eu vou dar os doces para o projeto 3 em 1. O que aconteceu? Quando faltava uma semana, Deus deu resposta para ela. Ela falou, se o Senhor me honrar, se o Senhor me der a resposta, eu vou fazer assim. Deus deu, o que ela fez? Fez assado, fez diferente. Aí me mandou uma mensagem. Ah, eu não vou poder doar mais um doce, não. Eu gastei o dinheiro todo. Aí a senhora pede para outra pessoa aí, porque não vai ter como eu ajudar. Se passou depois de 15 dias ou 20, ela falou, a pior coisa que eu fiz, prometi algo para Deus e depois voltei atrás com a minha palavra. Aqui, ó. Jeremias 34, versículo 8. Os escravos devem ser libertados. Aleluia! Aí Deus falou assim comigo de madrugada. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ele está falando comigo. Depois que o rei de Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhe apregoar ali liberdade. Achou? 34, 8. Eu já estou no 9. E cada um libertasse os seus escravos hebreus, que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu. Seu companheiro, 10, todas as autoridades e todos os povos que havia de entrar na aliança obedeceram e libertaram cada um os seus escravos e cada um os suas escravas, de maneira que já não os retiram como escravo, obedeceram e os despediram. Soltou, libertou. Então você está prendendo alguém e você não está querendo libertar. Aí Deus falou para mim assim, ó, no 11, aqui que foi aí que o corpo esquentou, aí que eu fiquei trêmulo. 11, mas depois mudaram de ideias e fizeram voltar os escravos